Amém. Bem, pode sentar, vamos começar a trabalhar. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos começar a treinar vocês em andar sabiamente no dom multiforme da graça. Andar sabiamente no multiforme, pega esse aspecto multiforme da graça. Porque ao estudar eu descobri que a graça é o carregador, o principal da cruz, da morte, do enterro, da ressurreição, da ascensão, da posição, do lugar assentado onde Jesus está agora e Ele está voltando. A graça é muito mais poderosa do que nós temos visto ao longo dos anos. É necessário graça para qualquer das coisas espirituais que fazemos, é necessário graça. Em 1 Pedro 4, 10, eu estou com a Bíblia do Jimmy Swaggart aqui comigo. O Jimmy Swaggart é da minha cidade. Eu tenho o Jimmy num canto e o Jesse no outro canto. Nós viajamos bastante. É impressionante, aqui de Louisiana, sabe? O Jimmy fez um trabalho maravilhoso com o Velho e Novo Testamentos, combinando cada versículo com a cruz. E eu li muitos deles. Isso é bastante trabalho, mas é poderoso. Então, vamos ver este versículo 10 e eu elaborarei em algumas coisas que serão faladas. Cada um exerça o dom. É isso mesmo. Cada um exerça. Cada coisa boa que temos é um dom de Deus. Eu gosto disso. Cada coisa boa que nós temos é um dom de Deus. Amém. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, da forma que pudermos. Estar em serviço, da forma que pudermos. Pense sobre isso. A graça coloca isso em você. Administrando fielmente a graça multiforme de Deus. Eu quero que você pegue esse aspecto, essa palavra multiforme, porque nessa lição nós vamos descobrir, oh meu Deus, a graça, ela tem tal... A minha secretária estava pedindo para ela digitar algo para mim do livro e eu falei, por que demorou tanto? Ela falou, porque eram 8 páginas. Mas todas as 8 páginas estavam te falando o que a graça significa. Versículo em cima de versículo, em cima de versículo. A graça, ela ocupa tal volume largo na Bíblia. Bons administradores, administrando fiel, a graça multiforme de Deus. Note essa palavra multiforme, porque são muitas, múltiplas. O irmão Jimmy falou que fala sobre os grandes dons que todos nós recebemos. Nós precisamos andar sabiamente nesses dons da graça. Nós precisamos andar sabiamente. Você não consegue se você não souber quão valioso isso é. Então nós vamos descortinar um pouco disso essa noite. Tem algo que eu anotei, o Darnell falou para mim que aquilo significa, eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo encontrar para te encontrar. Cadê o Darnell? Um acrônimo. É quando você pega uma letra de uma palavra e coloca uma outra palavra ali. E eu fiz isso com a palavra graça. Em inglês, em português não vai ser equivalente. Mas vamos lá. Deus liberando todas as condições e empoderamento. Isso veio da graça.
O que eles têm falado de graça aí fora, eu não sei, mas Deus liberando todas as condições, empoderamento. Agora, isso é poderoso. Em outras palavras, a graça pega todas as coisas da Bíblia e libera o empoderamento de cada uma delas. A graça soa como uma palavrinha fraca, mas nós vamos estudar e você vai participar disso. E você vai pegar muita coisa. Então, estamos falando de uma graça múltipla, certo? Uma graça operando em muitas facetas. O que a Bíblia fala sobre graça e sua vida e seu poder transformador de vida? Então, a graça, ela tem um poder transformador de vida nela. Poder transformador de vida sobrenatural. Está dentro da graça. E depois eu disse, classe, eu sabia que eu estaria aqui, que uma unção da graça sobrenatural repouse sobre cada um de nós. Que uma unção da graça sobrenatural repouse sobre cada um de nós agora. Agora, note, esse aqui vai levantar o seu espírito e vai te afoguear. Porque quando o Espírito Santo entregou isso para mim, eu falei, uau, essa unção é tão poderosa, porque, falando da graça agora, porque ela é cheia do sangue de Jesus. A graça é cheia do sangue de Jesus. Eu nunca tinha ouvido isso antes, eu ouvi o Espírito Santo falar isso quando eu estava orando e meditando. Então, quando você está usando a graça, você está usando o poder completo do sangue. Note que eu nunca falei de sentidos aqui, emoções. Não estamos falando de emoções, estamos falando de revelação. Que a graça, toda a revelação da graça, tem o completo impacto do sangue nela. Você me acompanha? Então, quando você usa a graça, você está usando o sangue. À medida que você aprende a funcionar nesta graça maravilhosa, ouça agora, ouça. Porque Deus falou para eu te falar isso. Você precisa ouvir. À medida que você aprende a funcionar nessa graça maravilhosa, grandes portas e portais abrirão no reino. Você operará nos negócios do Pai na terra sobrenaturalmente. A graça te faz uma pessoa sobrenatural. Você aprende a funcionar na graça, como a grande graça é, quão poderosa ela te faz, ela torna os versículos sobrenaturais, torna suas confissões sobrenaturais, ela transforma seu canto em sobrenatural. Porque quando você tem graça sobre cada uma dessas coisas, então o que nós vamos fazer é tirar a graça do túmulo, arrancar a graça do túmulo e deixar ela ter o seu funcionar correto em nossas vidas, a importância desse funcionamento, o poder desse funcionamento. E nós chegaremos em alguns pontos nessa noite que realmente falarão bastante. Nós sabemos que Ele é o Deus de toda a graça. Graças a Deus pelo Deus de toda a graça. Ok. Deixa eu falar isso novamente. À medida que você aprende a funcionar nessa graça maravilhosa, grandes portas e portões abrirão no reino, na sua direção para você. Você operará nos negócios de Deus na terra sobrenaturalmente. A graça é uma veste sobrenatural do céu que nós podemos vestir e ter toda a consciência do céu em nós. As habilidades, consciência, habilidades, respostas, tudo de uma vez só. Aleluia! Eu disse aleluia.
Então, isso fará com que você operará nos negócios do Pai na terra sobrenaturalmente. Eu quero ler essa introdução que eu anotei. Prepare-se para o viver mais poderoso e favores em glória de propriedade divina, porque a graça ativa a glória. A glória, ela responde à graça. Você está me ouvindo? Eu quero te entregar isso novamente, porque eu quero que vocês experimentem. Prepare-se para o viver mais poderoso e favores, plural, na glória da propriedade divina. Você está pronto? Prepare-se, Deus está a ponto de te usar como nunca antes. Veja, sabe por quê? O manto da graça, a unção da graça, será liberada nesta reunião. E você conseguirá vestir a graça, oh meu Deus, como nunca antes. Não tem nenhum tráfego no mundo ou no inferno que possam parar o funcionar da graça. A graça mantém tudo fluindo. Então, a partir de agora em diante na sua vida, tudo continuará fluindo. Você clama graça. Deixe a graça fluir. Aleluia. Abra comigo em Efésios, capítulo 2. Vamos falar um pouquinho sobre a graça salvadora. Eu vou falar algumas coisas sobre isso, pega nas suas anotações. Efésios 2, 8 e 9. Este é um aspecto da graça, a graça salvadora. Todos nós fomos salvos pela graça. Mas você não vai depois querer liberar, não vai querer abrir mão da graça no seu novo nascimento. Você vai querer que ela corra com você por toda a sua vida. Aleluia. A graça salvadora nos impede de sermos perdidos e ela tem uma impartição do perdão de Deus. O amor recorrente dele é o que a graça salvadora é. E pela graça vocês são salvos através da fé. Veja, as duas precisam operar juntas, graça e fé. E isso não é de vocês mesmos, isso é o dom de Deus. Veja o versículo 9. Graça salvadora, não de obras, a não ser que alguém se glorie. Não foi nada que você tenha feito para você ser salvo, apenas crer. Eu falei com um homem hoje, tentando testemunhar para ele. Eu estava no meu carrinho que eu uso para testemunhar na minha subdivisão, na minha vizinhança. E ele falou para mim, eu sou católico, você é protestante, vocês inventaram esse negócio de ser nascido de novo. Vocês inventaram esse negócio. Eu olhei para ele e falei, tá bom. Tchau, até te vejo mais tarde. Talvez. Eu talvez veja ele mais tarde. Mas eu não vou discutir com ele, sabe? A graça salvadora são as impartições do perdão de Deus, o amor recorrente de Deus. A graça faz o amor de Deus constantemente fluir em nós. Então, eu penso que nós paramos no corpo de Cristo, numa grande extensão, na graça salvadora. E a graça, ela tem tal empoderamento e tal impacto que não temos usado. Nós vamos usá-la. A graça também, você tem a graça santificadora. Titos 2, capítulo 2, versículo 11 e 12. Graça santificadora. Ela nos impede de sermos contaminados. A impartição da santidade de Deus. E o amor limpador dele. 3 coisas que disse aqui. Nós estamos falando de graça santificadora. Nos impede de sermos contaminados. A impartição da santidade de Deus.
e o amor limpador de Deus. A graça nos limpa com amor. Santifica. Eu quero realmente ter uma vida santificada. Eu quero. Esse é meu objetivo todos os dias. Glória a Deus. Às vezes preciso me arrepender, mas glória a Deus. Eu amo Deus. Eu quero ser limpo. E vocês? Eu não quero ser mal. Eu quero ser limpo. Aleluia. A graça consegue te segurar. Graça santificadora. Veja. Você lembra 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24? Você pode viver uma vida santificada, mas daí você será ungido, sabe? A presença de Deus estará sobre você. Agora, não somente graça salvadora e graça santificadora, mas tem também uma graça fortalecedora. Veja Romanos 5,17. E a declaração que eu anotei, Romanos 5,17. Porque através da ofensa de um homem, a morte reinou através deste um homem, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça e o dom da justiça farão que reinarão em vida através daquele Jesus Cristo. Ok? Suponha que você não recebe a abundância da graça. Você não vai reinar. Se você não sabe quão importante a graça é, você não vai reinar. Mas eu vou fazer uma declaração agora. Eu quero que vocês peguem isso. Nós estamos falando agora de graça fortalecedora. Graça fortalecedora. Ela nos impede de sermos derrotados. Ela te impedirá de ser derrotado. A graça é inderrotável, imbatível. A morte tentou lá no túmulo de Jesus, mas a graça ressuscitou ele. E a morte provavelmente tentou ele manter ele aqui na terra para matá-lo de novo, mas ele ascendeu e subiu, a morte não pôde pará-lo. Então, eu posso ver a graça te impedindo de ser derrotado. Não importa o que surja, a partir desta noite em diante, você aqui, você online, lembre-se de que a graça talvez possa parecer que você está perdendo, mas não tem como você perder com a graça. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, porque ele não consegue lidar com sua situaçãozinha. Glória a Deus pela graça. Ok? É a impartição do poder de Deus. Veja isso. O amor empoderador dele. A graça empodera o amor na sua vida. É por isso que Satanás tenta esconder isso, você vê? Aleluia! Aí depois nós temos não somente graça salvadora, graça santificadora, graça fortalecedora, nós temos graça para compartilhar. 2 Coríntios 9, 8. E Deus é capaz de fazer o quê? Toda a graça abundar sobre você, para que você, olha o que a graça faz, para que você sempre tendo toda a suficiência, o quê? Em todas as coisas, você vê isso? Possa abundar para toda boa obra. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar sobre você, para que você... Então, a graça precisa estar aí para que isso aconteça. Sempre tendo toda a suficiência, o que em todas as coisas possa abundar para toda boa obra. Eu penso que o testemunhar, eu vou chegar até isso depois nessa série, a importância de testemunhar, de falar de Jesus para as pessoas. E essa importância não tem estado na igreja até uma grande extensão. As pessoas não entendem a importância disso. E nós fomos ensinados
a sermos um tipo de egoístas na igreja. É sobre nós e sobre o que nós queremos. Eu não tenho tempo para falar com ele, não. Você vai ter algumas pessoas que te respondem rispidamente. Você está lá, mas hoje 2 homens foram salvos comigo hoje. Eles falaram para mim, Senhor, muito obrigado. Saíram da caminhonete deles e falaram, eu precisava muito disso, muito obrigado. 25 anos de idade. Nasceram de novo. Eles não sabiam que nascer de novo é. Eles falaram, o que é isso? Eu expliquei para eles. Mas eu quero que vocês também tenham mais panfletos com vocês quando vocês estiverem testemunhando. É muito importante vocês terem os panfletos com vocês, para que vocês possam entregar para as pessoas que vocês ganham para Jesus, que recebem Jesus, ok? Segunda Coríntios 9:8, certo? É onde nós estamos? Oh, meu Deus. Ela nos impede de termos falta e escassez e egoísmo. A impartição da generosidade de Deus é o amor supridor dele. Deus fará com que toda a graça abunde sobre você, para que você, sempre tendo toda a suficiência em todas as coisas, possa abundar para toda boa obra. Significa que você vai ter dinheiro também. Eu estava rindo com uma moça outro dia. O Senhor falou para mim há anos atrás, eu estava me aproximando com ela para semear $100. Eu achava que estava fazendo uma coisa grande. Quase cheguei perto dela e o Senhor falou, não, eu quero que você compre um carro para ela. Eu falei, Senhor, eu nunca tinha comprado um carro para ninguém. Eu falei, Jesus. Mas nós fizemos. E glória a Deus. E depois nós temos graça servidora, 1 Pedro 4:10. Ela nos impede de sermos improdutivos. Uma graça que serve. Provavelmente, quase uns 3/4 da igreja está improdutivo quando se trata de testemunhar. Eu não estou falando de o Billy Graham ter uma reunião e ganhar 2.000 pessoas para Jesus. Eu estou falando de 1 a 1. Sabe? Esses números são grandes numa cruzada evangelística, um avivamento, mas nós somos supostos e fomos criados para evangelizarmos de 1 a 1. E eu vou fazer a pergunta aqui. Essa é uma pergunta terrível. Mas eu vou fazer essa pergunta porque eu penso que vai trazer convicção. Você já ganhou alguém para Jesus? Eu vou olhar para frente aqui. Onde a pessoa confessou Jesus Cristo bem na sua presença e você sabe que a pessoa nasceu de novo porque você fez a pergunta. O membro da igreja, membro de igreja mediano não pode responder essa pergunta. Pessoas boas amam a Deus, mas nunca souberam o que fazer, não sei o que fazer. Mas nós vamos treinar você. E, meu Deus, você vai amar isso. Sim, é como que está num egoísmo agora. Você está um cristão egoísta. Se você não está pronto para a qualquer momento testemunhar, falar de Jesus para alguém, você está usando o carro de Deus, está usando as roupas de Deus, e você não quer trabalhar para Ele com seu eu egoísta, você quer entrar numa loja e não vai ouvir o Espírito Santo, e 3 pessoas estão lá que precisam ser salvas, mas você quer economizar o seu rosto, porque talvez a pessoa fale alguma coisa que você pense que você é religioso. Não se preocupe com isso. Eu tenho feito isso há 51 anos. Assim que eu recebi Jesus na minha vida, eu comecei a testemunhar. Oh, meu Deus. Eu não deixo essa oportunidade passar por mim, por nada. É parte da minha vida. Eu não tenho muito respaldo agora aqui. Em que parte da graça nós estamos? A graça servidora, 1 Pedro 4:10. Ela nos impede de sermos improdutivos e recebemos uma impartição das habilidades de Deus. O amor dele assiste a gente. A graça fluindo de todas as direções. Veja João 1,16 na versão amplificada. João 1,16 na versão amplificada. Graça fluindo por todas as direções.
Vocês conseguem colocar um telão na versão amplificada? Leva um tempinho, né? Porque da sua plenitude, abundância, todos nós recebemos. Todos temos parte. E fomos todos supridos com uma graça após outra graça. E bênção espiritual após em cima de bênção espiritual. E até mesmo favor em cima de favor. E dons amontoados em cima de dons. Eu creio que eu vou ler isso novamente. Me deu o início desse versículo, Senhor. Eu só posso sair correndo agora. Meu Deus, porque eu sei o que isso significa aqui, sabe? Porque da sua plenitude, abundância, todos nós recebemos. Todos nós temos parte. E fomos todos supridos com uma graça após outra graça. Que isso esteja sobre você, que uma graça após outra graça, à medida que você avança na sua vida, que uma graça após outra graça venha sobre você para te colocar numa posição supridora. É maravilhoso. Uma graça após outra graça. Eu creio que eu vou ler isso novamente. Porque da sua plenitude, da abundância de Deus. Veja, vamos ver isso aqui agora. Eu estou vendo isso no Espírito. A graça é um canal divino do céu que tem sido mal entendido ou não tem sido trazido para o nível em nossas vidas, porque nós não sabíamos da importância disso. Nessa noite estamos pegando isso. Não importa o que você esteja sentindo, não importa qual seja a sua situação, nesta noite você está recebendo isso. Esse versículo é muito impactante, porque da sua plenitude, abundância, todos nós recebemos, todos nós temos uma participação e fomos todos supridos com uma graça após outra. Todo mundo diga, uma graça após outra graça. Que uma graça após outra graça supra você depois dessa noite em diante e que você entenda que a válvula da graça está aberta, ok? As suas transações, os seus negócios, a sua família, todas as coisas serão diferentes, porque eu não estou apenas ensinando, eu estou transferindo para vocês. E nós temos aí um parceiro. Você sabe qual é o nome dele? Espírito Santo. Ele trará a você a memória, ele te dará uma outra revelação, mas pelo menos agora você já está na estrada com expectativa de algo através da graça para acontecer. Agora é assim que tem que ser. Você não é suposto a chegar aqui e ter expectativa de eu fazer todas as coisas. É para isso que o Espírito Santo, ele exerce, ele faz. Eu estou colocando para fora que o Espírito Santo me mandou colocar para fora, mas é o Espírito Santo que precisa trazer isso e tornar isso real para você. Isso está acima de emoções. Porque eu não tenho expectativa de ninguém aqui debaixo do som da minha voz vivendo uma vida normal nunca mais. Eu tenho expectativa da graça te colocar num lugar de realeza. Você foi sábio o suficiente para vir aqui essa noite. Você está aqui e o Senhor está falando, o Espírito Santo. O que acontece quando o Espírito Santo e a graça começam a dar as mãos? Executando os planos de Deus. O que acontece quando você reconhece que você é o plano de Deus? Então, todos vocês receberam a graça, ou então você não é salvo. Então, a graça está dentro de você. E eu te falo algo a mais, pronta o tempo todo para manifestar.
nós todos recebemos, todos temos participação e fomos todos supridos com uma graça após outra graça. Uma graça após outra graça. E bênção espiritual em cima de bênção espiritual. E até mesmo, qual é a última parte que fala? Favor em cima de favor. E dom amontoado em cima de dom. Você está me falando que você veio aqui essa noite e você está a ponto de entrar em mais favores do que você consegue lhe dar? Você crê que quando você prega a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e Deus respalda a palavra dele? Se você crê, você ouviu. Favor em cima de favor. Graça em cima de graça. Sente aí. Qual foi a última que falamos? Graça de compartilhar, graça de servir. Graça de servir, graça servidora. 1 Pedro 4,10, certo? Ela nos impede de sermos improdutivos, é a impartição das habilidades de Deus e a assistência do amor dele. E depois, e falamos também da graça vindo de todas as direções. Tirei as escrituras, João 1,16, pegamos na versão amplificada, né? Agora, aqui tem algo que você precisa entender. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 1, 2, 3. Eu vou fazer uma declaração. 1 Pedro, coloca aí, capítulo 2, versículo 1. É uma declaração muito simples, mas precisamos saber dela. Que você possa crescer na graça. Que você possa crescer na graça. Deixa eu falar dessa forma. A graça nunca esgota. Sabe? A graça é Deus em espaço. Em outras palavras, é tão vasta, não tem nenhuma empresa, ninguém, nenhum governo que possa se igualar à graça. E você é uma pessoa agraciada individualmente. Eu tenho o direito à graça de Deus. E eu estou feliz sobre isso. Ha, ha, ha. Aleluia! Quando todas as coisas estiverem esgotadas, a graça ainda continua de pé. Permanece de pé. Ele diz, minha graça é suficiente. Que você possa crescer na graça. Vamos ver o que Pedro fala aqui. Portanto, deixando de lado toda malícia e toda hipocrisia e toda inveja e toda fala maligna. Próximo versículo. Como bebês recém-nascidos, desejem o leite sincero da palavra, para que vocês possam crescer através dele. Versículo 3. Se assim for, que vocês provaram que o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso. Aleluia. O Senhor é gracioso. Eu sei que Ele é gracioso. Ele me aguenta. Ele aguenta vocês. Talvez você não queira falar, mas é melhor falar. Você ficou todo com raiva, orou em línguas 4 horas, alguém te irritou, aí você ficou brabo e você quer falar palavrão. Ó, veja quão quietos eles ficaram quando eu falei que eles queriam falar palavrão. Como se nunca ficaram com raiva. Alguém vai parar na estrada e já jogar a graça em cima de você. Oh, meu Deus. Que você possa crescer na graça. Agora, participantes e possa crescer na graça.
quanto mais você fizer isso, mais e mais você será conformado à imagem e semelhança de Jesus. Salmo 34:8. Eu estou a ponto de concluir. Salmo 34:8. Meia hora é suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Alguns de vocês não sabem o que fazer no restante da noite. Fazer com o resto da noite. Vai concluir tão cedo assim. Ou prove e veja que o Senhor é bom. Bendito é o homem que confia nele. Eu confio nele. Eu sei que ele é bom. Eu estou com expectativa de ser abençoado o tempo todo. Em todos os lugares. Não importa. Aleluia. O Senhor é bom, eu sei disso. Se eu souber de alguma coisa, eu sei que o Senhor é bom. Salmo 34:8. E aí depois, agora, essa é uma parte que nós precisamos trabalhar nela. Ainda que nós tenhamos ganhado mais de 50 mil pessoas para Jesus, a graça compartilhadora. Vamos ver Atos 1:8 novamente. O que significa Atos 1:8? Atos capítulo 1, versículo 8. Graça compartilhadora. A graça foi criada para ser compartilhada. Mas vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão o quê? Testemunhas de mim, tanto em Jerusalém e em toda a Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Eu penso que fala isso, né? Veja, este é um aspecto daquela segunda parte da visão que temos ali escrita na parede, equipando o corpo de Cristo para evangelizar o mundo. Eu estou empolgado acerca disso, eu estou. Sabe, eu peço a Deus por 2 pessoas por dia. E eu te falo, você precisa conversar com o Espírito Santo sobre isso. Porque ao andar no meu carrinho que eu ando para testemunhar na minha vizinhança, eu costumo ir por um caminho e eu estava virando para voltar, o Espírito Santo disse, vá pelo outro lado. E eu falei, ok. E eu fui lá, quando eu estava dirigindo um pouquinho, tinha lá um jovem rapaz, eu acho que ele tinha 28 anos. E eu perguntei a ele, jovem, você já nasceu de novo? E ele falou, Senhor, eu não sei o que isso significa. E eu falei, bom, para o seu nascimento físico, você nasce do seu pai e da sua mãe. Mas eu disse, mas existe um nascimento espiritual, onde você se torna filho de Deus. Eu falei, o senhor está interessado nisso? Ele falou, sim, Senhor. E eu liderei ele na oração e ele nasceu de novo. Foi assim. Mas Deus fez ele esperar lá por mim, sabe? Deus vai te colocar em situações para testemunhar se realmente você quiser testemunhar. Então comece a pedir a Deus e diga para Deus, quando você chegar até a pessoa, para ele te ungir com as palavras certas. Vocês estão me ouvindo? Sim, ele vai te ungir exatamente ali no lugar para falar com aquela pessoa. E uma vez que você ganha 1 ou 2 para Jesus, já passou, já acabou. Você vai reconhecer, é isso que eu preciso fazer para o resto da vida. Parte da minha vida. Ok? Eu não sei, provavelmente eu, ao longo desses 51 anos, ganhei centenas de pessoas para Jesus. Não na igreja, fora. Meus filhos, minha esposa podem te falar. Eu estou sempre no alerta. A pessoa está procurando por mim. Nós falamos um pouquinho. A pessoa fala. Aí eu pergunto já: você é nascido de novo? E aí geralmente eu ganho eles para Jesus. Graça compartilhadora, Atos 1:8. E aí depois eu preciso mencionar essa outra agora porque essa é o que vai cancelar todas as dívidas na sua vida. Quem sabe qual é? Graça de semear. Graça de semear. Você não vai semear se você não tiver graça. Graça de semear. É poderosa. 1 Coríntios, capítulo 8. Eu não vou ler tudo lá, não. Versículos de 1 a 9. Leia isso de novo e veja o que acontece.
Então, os feixes da graça estão brilhando sobre você agora. Abram seus corações e a luz da graça estará em todos os seus caminhos. A iluminação da graça estará ao redor de todas as suas transações. Eu vou ler isso mais uma vez, Leroy pode vir. Os feixes da graça estão brilhando sobre você agora. Abram seus corações e a luz da graça estará em todo o seu caminho. E a iluminação da graça estará ao redor de todas as suas transações. Agora, eu vou voltar a falar sobre isso aqui com vocês. Eu estou com uma lista aqui dessas 8 páginas. Porque eu continuo indo, sabe? Amém. Amém. Nós vamos continuar na próxima. 1.465 pessoas. Ok, Júnior? All right, Junior.